Bem-vindos a uma taça de vinho com o Beato. Beato, no caso, sou eu, que hoje estou aqui com o Fernando. Fernando da Queijaria, né? Mais conhecido como Fernando da Queijaria. Fernando Queijeiro. E vai contar um pouquinho sobre a vida dele de queijeiro, vai contar um pouquinho sobre tudo que envolve a história do queijo aqui no Brasil. Então, começando já, Fernando, vamos diferenciar essa história do que é o queijo do qual você trata e o queijo em geral, porque a gente está falando aqui para milhares de pessoas e certamente poucos sabem um pouco sobre essa história de queijo artesanal. Já estou dando esses nomes de artesanal, não sei se é artesanal ou não, mas diferenciar um pouquinho, vamos falar assim, eu que sou do interior de São Paulo, conheci o quê? O queijo chamado queijo Minas, que é aquele queijo fresco, sim. Queijo prato, queijo mussarela e pronto, acabou, aquela época. Queria que você falasse um pouquinho então desses dois mundos. O que a gente costuma dizer, que a gente faz um trabalho com queijos vivos, né? Porque fundamentalmente são queijos de leite cru, onde o produtor, depois do ordenha, ele transforma aquele leite em queijo muito rapidamente, em 2, 3 horas. Depois do ordenha, ele transforma aquele leite em queijo muito rapidamente, em 2, 3 horas. O importante é que nesses 10 anos de projeto da queijaria, estamos indo para o 11º já, a ideia foi resgatar os queijos tradicionais que estavam morrendo no Brasil, né? Os queijos que eu comia com o meu avô até a minha adolescência e depois eu nunca mais consegui comer. Mas, Fernando, fala um pouquinho então sobre a tua trajetória, desde o princípio, como é que você entrou para trabalhar com isso, que você tanto gosta? A história com queijo começou desde cedo, desde a infância, adolescência, viajando com meu avô, buscando queijos com ele pelas pequenas fazendas. Meu avô era da roça. Aonde isso? As fazendas de São Paulo e Minas Gerais, no interior de São Paulo e Minas Gerais, comprando queijo fresco, maturando em casa e quando eles estavam bem fortes, fedidos, não comendo escondido da minha avó. E quando eles estavam bem fortes, fedidos, não comendo escondido da minha avó. Porque minha avó não suportava, jogava fora, então a gente de madrugada, assistindo um filme de Bang Bang, como se falava antigamente, comia esses queijos. Então isso aí ficou guardado na minha memória afetiva. Eu fiz toda a minha carreira na área de educação, com criança, adolescente, fui professor universitário na área de sociologia, até que há 11 anos atrás eu comecei a tentar buscar isso. Então, Fernando, por que a gente não encontra dos nossos queijos, bons queijos no mercado? Então a gente tem essa adequação ainda, essa transição que a gente está vivendo, como eu vinha falando, o próprio Ministério da Agricultura e todos os órgãos aí correlatos estão tentando entender o que está virando a produção nacional. Mas se a gente for olhar até para como são os queijos da nossa indústria hoje, não os nossos queijos artesanais vivos, você chega no mercado e percebe que você tem 12 gorgonzolas, 35 parmesões, 33 bries, porque a nossa legislação não permite que você invente um queijo novo, vá lá registrar. Na verdade permite, mas é um caminho super longo. Então a própria indústria ela tem dificuldade de poder fazer queijos variados, com inovação, porque ela vai inventar um queijo novo e não consegue simplesmente... Ela vai tentar inventar um queijo novo e ela não consegue, ela vai ter que colocar dentro de uma marra que se chama tipo alguma coisa. Então, se está ruim para a indústria, né, que acaba tendo que fazer só os 6, 7, 8 queijos, como vai ficar para o artesanal, que tem uma variedade enorme e não consegue se qualificar dentro de uma norma técnica? Fernando, ficaria horas conversando com você aqui, porque o assunto é delicioso e ao mesmo tempo importante, fundamental para a nossa cultura de comida. Agora, eu queria que você falasse sobre dois assuntos. Vamos começar falando sobre esse projeto. Filhos ou os filhos do queijo, é isso? Filhos do queijo, exatamente. Bom, eu sempre trabalhei com jovens, né, e sempre estive ligado no terceiro setor também, tentando propiciar experiências de lazer e educação pelo alimento, e obviamente que com queijo não seria diferente, porque a gente percebe primeiro que essa questão que o jovem, né, não tem 17, 18 anos de idade, a maioria dos jovens estão aí perdidos, né, não sabe para qual caminho seguir. Desemprego, êxodo rural, e principalmente o produtor precisando cada vez mais de mão de obra qualificada, as lojas, todo mundo que trabalha com queijo. E juntando a isso a questão do queijeiro, né, o que é o queijeiro para mim? É a pessoa que trabalha com queijo na... Você vai comer um frescal, você precisa comer o quê? Um queijo mais fresco possível, que tenha sido produzido no dia anterior, né? Quando você vai comer um parmesão, parmigiano, ou esses queijos de longa maturação, a gente precisa buscar os mais longos, que a gente chama de extra curado. Uhum. Uma outra coisa muito interessante, que todo dia, 10 vezes por dia, eu vim comprar um meia cura. Né? Meia cura não é um tipo de queijo. A
gente aprendeu que meia cura é um tipo de queijo. Não é. Meia cura é o momento de vida, é um queijo adolescente. Todo queijo ele começa como fresco, vira meia cura, depois curado, depois extra curado. E aí você vai escolher qual que é o momento ideal, como eu acabei de explicar. Então, quando as pessoas chegam na loja e falam, eu vim comprar um meia cura. Olha, nós temos mais de 100. E a gente começa a educar, explicar que é um queijo adolescente que está naquela fase onde ele está com a casca mais amarelinha e ainda está cremoso por dentro. E aí cada um começa a perceber que eu gosto mais desse curado, desse extra curado, desse meia cura. Por isso que é um universo gigantesco. Então, Fernando, por que a gente não encontra dos nossos queijos, bons queijos no mercado? Então a gente tem essa adequação ainda, essa transição que a gente está vivendo. Como eu vinha falando, o próprio Ministério da Agricultura e todos os órgãos aí correlatos estão tentando entender o que está virando a produção nacional. Mas se a gente for olhar até para como são os queijos da nossa indústria hoje, não os nossos queijos artesanais vivos, você chega no mercado e percebe que você tem 12 gorgonzolas, 35 parmesões, 33 bries, porque a nossa legislação não permite que você invente um queijo novo, vá lá registrar. Na verdade permite, mas é um caminho super longo. Então ela acaba não estimulando a inovação, a criatividade. Fernando, agora eu queria te agradecer imensamente pela presença sua aqui nessa uma taça de vinho com o Beato. Vamos fazer esse brinde. Agradecer também a todos que estiveram com a gente aqui e que essa nossa conversa tenha sido inspiradora para saborear mais e melhores, sobretudo melhores queijos. E claro, vinho. Beijos e brindes então a todos.